a mais uma aula de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar. E hoje a gente vai voar com uma história com um personagem bem conhecido. Você já sabe qual é, não é? Mas antes de a gente começar a entrar no mundo dessa história, eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem aí tem medo de lobo mau? Você tem? Não acredito. Provavelmente porque você já ouviu umas histórias em que o lobo é sempre o antagonista, não é? Mas agora você vai se preparar para conhecer outros lados dessas histórias. Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Eu quero te apresentar também um livro que traz uma notícia importante. Olha que legal esse livro. Tem ali um duendezinho. Então, ele já remete ao mundo das histórias. Uma coisa diferente, né? E aqui a gente consegue ver algumas notícias desse reino encantado. Eu te convido a dar uma olhadinha ali comigo. Veja lá na capa do livro. Era uma vez urgente. Era uma vez é uma frase típica de contos de fadas, não é? A maioria das histórias começa assim. E urgente. Urgente traz a ideia do jornal impresso, de notícia, que é justamente o que esse duende está segurando ali. Olha que interessante. Você pode ver outros elementos também ali na capa, que trazem a ideia aí desse mundo de faz de contas, das histórias. Bacana, né? Então esse livro tem uma mistura de notícia com literatura. Vamos conhecer um pouquinho mais? Olha a informação que a gente tem na contracapa desse livro. Extra, extra! Livro revela furos jornalísticos sobre as histórias mais conhecidas do mundo. Uau! Furo jornalístico! Aquela notícia bem importante, aquilo que pega o leitor, faz a gente ter vontade de saber o que está acontecendo. E é das histórias mais conhecidas do mundo. Vamos ver uma das notícias que tem neste livro. Então, olha lá, eu vou abrir com vocês o caderno policial. Olha que interessante. Vamos ler essa notícia comigo. Solucionado o caso do estranho vendaval na floresta. Durante a tarde de ontem, uma estranha e forte ventania vinda do oeste derrubou árvores, destruiu 2 casas e deixou todos os habitantes da floresta muito preocupados. Cícero, a primeira vítima desabrigada, relata que o vento, além de espalhar toda a sua casa, era bem capaz de devorá-lo. Apavorado, correu para a casa do seu irmão do meio. No entanto, esse lar seria o segundo a subir aos céus. O dono da segunda casa, portanto, a próxima vítima do desastre, contou que, de repente, era pau, era pedra, parecia o fim do caminho. Desesperados e temendo que a floresta toda acabasse num só sopro, os 2 irmãos colocaram o rabinho entre as pernas e, mais que depressa, buscaram proteção com o irmão mais velho, que foi o único a fazer uma casa de alvenaria. Meteorologistas do reino se preparavam para explicar que esse fenômeno poderia ter sido causado pelo aquecimento global, quando uma surpresa mudou o rumo da história. Uma testemunha, que não quis se identificar, foi com seu capuz vermelho, sozinha pela estrada fora até a delegacia para delatar o autor de tamanha crueldade. De acordo com o retrato falado descrito pela testemunha, o suspeito tem orelhas grandes para ouvir melhor, olhos enormes para enxergar melhor e uma boca que, de tão grande, é bem capaz de destruir tudo ao bufar e soprar. Na noite de ontem, o ministro da Defesa Civil do Reino Encantado tranquilizou os habitantes da floresta. Foi preso, disfarçado de vovozinha, o lobo mau. E aí, conseguiu identificar as histórias? Foi fácil para você, não foi? Claro que foi. Então a gente vê a história dos 3 porquinhos e do lobo da Chapeuzinho também, né? E aqui é o mesmo lobo. E o lobo como um vilão. Aqui ele aparece como um vilão. Bacana como
essa notícia entrou no mundo de faz de conta, né? Nesse reino encantado. E olha só o que a gente pode ver sobre as seções que tem nesse jornal, nesse livro que traz a ideia de jornal. A gente tem a seção policial, que é onde mora o outro lado das histórias. Você percebeu que estava contando o que não conta nas histórias que você já conhece, não é? Então, traz esse outro lado. Isso, neste livro, Era uma Vez Urgente. E a gente também tem uma seção de classificados, que é onde mora o querer das histórias, porque sempre tem um personagem querendo se livrar de algo e outro personagem querendo comprar algo, arranjar algo, trocar algo. Então, olha que legal o que tem aqui na seção de classificados. Olha só. Personal Training. Ofereço emprego de personal training. Faço as pessoas correrem com facilidade. Em pouco tempo, você estará em fora. Maiores informações, falar com um lobo mau, muito mau, na casa do bosque. Ou deixar recado na casa da vovozinha. Que legal, né? Bom, a gente falou um pouquinho desses lobos aí, desse lobo que mora nas histórias. E você já ficou curioso para saber qual é o lobo da história de hoje, não ficou? Eu já te conto. Antes, eu vou mostrar agora uma reportagem do mundo real. Que também fala sobre lobos. Mas será que é esse mesmo lobo de que a gente acabou de falar? Com vocês, uma revista agora. Olha lá comigo. Universo Animal. Pra gente que é louca por bicho. E olha só qual é o destaque. Quem tem medo do lobo? Eu já tinha te feito essa pergunta, não tinha? Bom, aqui a gente tem então uma reportagem, que daí ela é mais completa do que simplesmente a notícia, né? Então traz mais elementos aqui. E eu vou te mostrar um pouquinho. No sumário dessa revista já tem algumas informações. Veja comigo. A reportagem de capa é Medo do Lobo, por quê? Provavelmente tem medo de lobo porque ouviu que ele não é um personagem muito bonzinho nas histórias não, né? Realmente. Mas a gente pode ver o outro lado de vez em quando. Agora, por que será que todo mundo tem esse medo de lobo? Tem mais uma informação ali que eu te convido a olhar. Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos complicaram a vida do pobre lobo. Nesse sentido, está dizendo que as histórias de Chapeuzinho Vermelho e dos 3 porquinhos é que tornaram a vida do lobo tão difícil assim, que fazem com que a gente tenha medo do lobo. E eu acho que é bem por aí mesmo, não é? Bom, mas eu tenho uma curiosidade para te apresentar. Olha aqui. Apesar da má fama, ataques de lobos a humanos são menos frequentes que os de cães. Olha, o lobo não é tão mau assim, então, verdade, olha só. Sabia que a população de lobos foi dizimada, ou seja, mataram muitos lobos. E aí, por quê? Por causa dessa fama de mal. E ele nem é tão mal assim, né, pobre lobo? Bom, antes de entrar na história de hoje, eu vou testar os seus conhecimentos sobre histórias com lobos. Vamos ver se você consegue? Então vamos lá comigo testar os seus conhecimentos e histórias sobre lobo. Eu vou te dar uma pista. Eu quero ver se você consegue adivinhar. Então, olha ali. Conto de fadas oral recolhido pelo escritor francês Charles Perrault. Você sabe que história é essa? Acertou quem falou que é da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. A próxima dica, aliás, que eu te dou conta a história de um menino que morava na floresta com seu avô e resolveu capturar um lobo feroz. Qual lobo que é? Pedro e o Lobo. Lembrou dessa história? Bom, vamos ver se você consegue nas outras então. Conta como conversa e carinho transformaram um lobo feroz em um doce animal.
Se você não sabe, te apresento agora essa história, a pequena história de São Francisco, que traz um lobo diferente, esse lobo que foi transformado. E uma fábula de Esopo em que um lobo teve a ideia de se disfarçar de cordeiro para enganar os outros. Se disfarçar, ele se colocou na pele. Agora ficou fácil, né? Lobo em pele de cordeiro. Bom, temos 4 lobos. Já deu para conhecer um pouquinho deles, mas tem muito mais, não tem? Então vamos ver se você consegue adivinhar os próximos. Vamos lá! Conto dos Irmãos Grimm, que trata da história de 3 animaizinhos. Eu não coloquei quais são os animaizinhos, porque senão vai ficar muito fácil, né? Você sabe que se trata dos 3 porquinhos. Isso aí. Agora, olha esse que diferente. Romance do escritor alemão Hermann Hesse conta a história de um homem que não encontra saída em sua vida. Esse é um tipo de lobo diferente, né? Recebe um nome. Eu te apresento. Provavelmente você não tenha ouvido falar dele, tá? É o lobo da steppe. Agora tem um mito de origem europeia muito popular no Brasil que fala sobre noites de lua cheia. Essa é a história do lobisomem. Isso aí. E por último, uma fábula de La Fontaine que conta a história de um cordeiro que bebia água na fonte. É parecida com o que a gente já viu agora. É o lobo e o cordeiro. Tinha um lobo em pele de cordeiro. Lobo e o cordeiro. Acabou? Não, tem mais lobo pra gente conhecer. Só mais 4. Vamos lá? Agora você vai me ajudar. Fábula de La Fontaine também, que conta a história de cabritinhos que prometeram obedecer à mãe. Opa, já tá aí, né, a dica. Cabritinho, então, lobo e os 7 cabritinhos. Essa é a história de Chico Buarque, que fala sobre uma menina com medo de tudo. Lembra dessa? A Chapeuzinho Amarelo. Conta a história de um menino que foi adotado pelos lobos. Você conhece essa? É o livro da selva, que conta a história do Mowgli. E é uma lenda que conta sobre a fundação de Roma por Rômulo e Remo. Qual é? A loba romana. Isso aí. Olha quanto lobo. Tem até uma loba. Olha que interessante, né? Tenho certeza de que você não conhecia todos. Ficou conhecendo agora. E de qual lobo vamos falar então agora? Vou te apresentar, finalmente, a história de hoje. Procura-se Lobo, de Ana Maria Machado. Então, foi escrito por Ana Maria Machado e ilustrado por Laurent Cardon. A gente vai ver um pouquinho dessa história. Então, acompanha comigo. Então, vamos à história de hoje. Procura-se Lobo, de Ana Maria Machado, ilustrações de Laurent Cardon, da editora Ática. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu o anúncio. Procura-se Lobo, adulto, de boa aparência, com experiência comprovada para trabalho de responsabilidade. Paga-se bem, futuro garantido. Enviar cartas com currículo e pretensões para a portaria deste jornal. Manuel duvidava que Lobo lesse jornal e muito menos que entendesse dessa história de currículo e de pretensões. Bom, ele sabia, estava procurando emprego há um tempão, sabia muito bem o que era o currículo, que precisava reunir as informações principais dele, sobre a vida dele profissional, e pretensões, o que ele queria, né, de receber de salário para este cargo. Bom, como ele estava numa situação difícil e procurando emprego há muito tempo, resolveu escrever para o jornal e mandou lá. Ok. Bom, estava procurando emprego havia muito tempo, já não faria muita diferença se não desse certo. Tentou. Manuel era lobo, mas não era lobo bicho. Era lobo de sobrenome, sabe que nem coelho, raposo, né? Sobrenome assim. Manuel Lobo. Então, ele achou melhor mandar lá. Respondeu ao anúncio. A ideia era boa, vai que desse certo. Deu tão certo que ele acabou sendo contratado sim pelo jornal. Mas não como lobo, e sim como respondedor de cartas. Porque eles receberam tantas cartas que precisavam de alguém
só para responder tanta carta de lobo que estava chegando. E como ele escrevia bem direitinho, ele acabou ganhando um emprego. Isso foi muito bom para ele, e ele conhecia muito bem as histórias. Então, ele começou a receber e responder as cartas. A primeira carta que ele respondeu começava mais ou menos assim. Sou um lobo famosíssimo. Meu retrato é conhecido no mundo todo. Há séculos que todos falam em mim e tenho muitas outras qualidades. Por exemplo, sou um animal muito simpático, convincente e bem falante. Posso ser bom vendedor porque tenho muita experiência de falar e convencer pessoas a fazer o que eu quero, principalmente com meninas que vão bem sozinhas pela estrada fora e avós doentes que estão em casa esperando. Tenho umas orelhas tão grandes, uns olhos tão grandes e uma boca tão grande. Você já sabe de que lobo nós estamos falando? Sabe sim, né? Manuel Lobo respondeu. Prezado senhor, infelizmente não temos necessidade de quem possa ver melhor, ouvir melhor ou comer melhor. Nosso departamento de caçadores sugere que o senhor procure um emprego num livro de histórias. Parece que há vagas no de Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. A próxima carta vinha de um lobo que ia direto ao assunto. Tenho uma força descomunal. Eu bufo, eu estufo, eu sopro, eu derrubo qualquer casa. Tenho bom preparo esportivo e porte atlético. Também gosto de escalar e sou capaz de subir em qualquer telhado. E aí, você conhece esse lobo? A resposta foi educadinha, mas bem firme também. Senhor Lobo, 3 irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos de suas dificuldades em cumprir horários e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros. Lamentavelmente, não podemos atendê-lo. Sugerimos que o senhor procure um emprego num livro de histórias. Parece que há vagas no dos 3 porquinhos, porque o lobo de lá teve um triste fim. Manuel Lobo. A outra carta nem precisou explicar muito. Bastou que o candidato dissesse que era muito atento em serviços de vigia e sempre sabia quando uma mãe saía de casa e deixava os filhos sozinhos. Você já sabe qual é a história, não sabe? É, isso mesmo. Do lobo e dos 7 cabritinhos. As cartas não paravam. Até que chegou uma carta de 2 lobos que pareciam ser o mesmo, na verdade. Até a caligrafia era muito parecida. Isso intrigou muito o Manuel Lobo. A primeira dizia assim: posso me integrar muito bem a qualquer ambiente e logo estarei como todos os outros à minha volta. Não chamo a atenção de ninguém. Se precisar usar qualquer uniforme para meu trabalho, não me incomodo. Na verdade, adoro me disfarçar. E na outra carta, vocês vão ter de me escolher, porque estão me devendo essa. Ainda ano passado fizeram um concurso, eu tenho certeza de que ganhei e vocês não me chamaram. E se não foram vocês, foi seu irmão. E se vocês não têm irmão, então foi seu pai. E se seu pai está viajando, então foi seu filho. E se não me chamarem logo, eu vou aí, como todo mundo, e acabo com essa farra de uma vez por todas. São lobos muito diferentes e você já sabe quais são, não é? Então, Manuel Lobo respondeu as cartas diretamente a cada um deles. Ao lobo com pele de cordeiro e ao lobo da fábula com o cordeiro. Isso aí. Bom, continuaram chegando cartas e uma carta veio com uma caligrafia muito estranha. Mal dava para ler o que estava ali. E só estava assinado Lobão. Manuel Lobo até pensou que poderia ser um cantor de rock, aí que escreveu com pressa, e tocando guitarra ao mesmo tempo, coisa assim. Mas depois tinha um recadinho embaixo. E o recadinho era exatamente esse.
Desculpe, meu pai quase não ia à escola e por isso não sabe escrever direito. Eu é que sei. Mas eu não quero esse emprego não, porque ainda estou estudando. Espero um dia poder ter algum trabalho bem melhor. Assinado Lobinho. Bom, a resposta foi bem curta porque o lobo não sabia ler mesmo. Foi simplesmente não há vagas. A outra carta que chegou na sequência veio de um lobo bem diferente. E a carta dizia assim: sou valente, corajoso, tenho muitos amigos, vivemos num bando feliz e somos todos muito unidos. Também sou um chefe de família exemplar. Tenho vasta experiência em educação, já tendo até ajudado a criar filhos dos outros. Se precisarem referências minhas, podem pedir ao urso Balu, à pantera Bagheera ou ao menino Mowgli. Tenho certeza de que eles podem atestar minhas qualidades de bom pai e confirmar que minha pedagogia deu bons resultados. É isso. A gente está falando do livro da selva, que traz a história do Mowgli. Bom, Manuel Lobo achou que não era ainda o candidato que eles estavam procurando, mas era melhor deixar aquela carta ali reservadinha. Ele podia falar com os editores do jornal. Esse lobo parecia ser muito bacana. A próxima carta veio de muito longe. Olha lá. E era uma carta escrita dessa vez por uma loba. Olha que legal. Não sou mais uma loba jovem e venho de muito longe. Mas agora, com os filhos criados e soltos pelo mundo, ando com muito tempo livre. Quero novamente fazer alguma coisa útil. Ouvi dizer que por aí existem crianças abandonadas e sem ter o que comer. Talvez seja por isso que vocês estão precisando recorrer aos lobos, porque com certeza sabem que nós nunca abandonamos nossos filhotes. Eu posso amamentar. Meu leite forte já criou 2 meninos, Rômulo e Remo. Um deles até fundou a cidade de Roma. Manuel Lobo gostou muito dela. Realmente, ela era uma loba de responsabilidade, né? Mas não era ainda o que eles estavam procurando. Ele até indicou que filho abandonado não falta por aí, né? Mas que ela procurasse uma outra oportunidade. E a próxima carta veio de mais longe ainda. Veio da Rússia. E essa carta era assim: vivo no meio da neve, fiquei muito interessado nessa oferta de emprego, porque ando mesmo desejando mudar de ares, ir para um clima melhor do que este daqui da Rússia. Sei que faz calor aí no seu país, tem muito sol e não está cheio de caçadores correndo atrás da gente. Aqui até as crianças me perseguem. Tem um menininho chamado Pedro, que é uma peste. Não pode ver o avô dele cochilar e já aproveita para sair atrás de mim querendo me dar tiros com a espingarda de rolha junto com o passarinho Sacha, a pata Sônia e mais o gato Ivan. Me dão cada surra. E ainda tem uns amigos que são caçadores profissionais. Não tenho muita chance com eles. Será que não tem um lugarzinho para mim numa das escolas de samba da sua terra? Eu levo muito jeito para música e sou capaz de aprender a tocar qualquer instrumento. Já sabe que esse lobo é o lobo da história de Pedro e o Lobo. Mas ele também não era o lobo de que estavam precisando. E ainda tinha mais cartas chegando e Manuel precisava responder. Então, até que uma outra carta veio. E essa carta era muito simpaticazinha. Essa carta era a seguinte: senhores, podem ver meu retrato em altares e vitrais de igrejas. Me chamo Lobo de Gúbio. Já fui brigão e guloso, mas não era por maldade. Era só porque eu estava com fome. Num inverno muito frio, sem nada para comer, eu ataquei a cidade de Gúbio, na Itália. Mas quando Francisco de Assis me deu comida, eu fiquei mansinho e virei amigo dele. Um santo homem. Dava até dó recusar um lobo assim, não dava? Mas ainda não era o que eles estavam procurando. Manuel Lobo já não sabia mais o que fazer, estava cansado de tanto responder cartas. Não aguentava mais. Então, ele decidiu
que seria melhor rever aquele anúncio e poder mudar o jeito de anunciar. Antes disso, eu quero te convidar a pensar em qual é o seu lobo favorito. E aí, eu vou chamar uma sessão do Fala Leitor para que alguém compartilhe com a gente qual é o seu lobo favorito. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa Rocha dos Santos, tenho 10 anos e sou do 5º ano. Estudo na escola Guilherme Braga, sobrinho, e eu vou falar meu lobo favorito para vocês hoje, para a aula de literatura da professora Alessandra. A minha loba favorita é a loba romana. Diz a lenda que Roma foi fundada por 2 irmãos gêmeos que foram abandonados pelos pais. A loba achou eles, amamentou e cuidou. Eu gostei muito dessa lenda porque envolvia uma loba e não lobos. Meu lobo preferido é o dos 3 porquinhos, porque ele disfarça a voz e assopra as casas. E também é a que eu mais conheço. E ele não sopra a cápsula de tijolo, muito forte. Cauã, e o seu lobo preferido, qual é? Nosso chapeuzinho amarelo. Por que você gosta dele? Do bolo. Eles transformam no quê? Um bolo. Que legal ouvir a opinião de alguns estudantes, não é? Então, o lobo favorito do Lucas é aquele que assopra, né? E é o que ele mais conhece, que é o lobo dos 3 porquinhos. Enquanto que o irmão dele, o Cauã, que teve uma participação muito gostosa, né? Ele gosta do lobo da Chapeuzinho Amarelo. Por quê? Porque ele virou bolo. Muito legal, não é? E a Luísa, olha que posicionamento, Luísa, tô contigo, é isso mesmo, a loba romana, porque é a única loba nas histórias. Olha que legal. Bom, agora a gente vai voltar para a história para ver como é que ela termina. O Manuel Lobo decidiu então mudar o anúncio. E olha como é que ele deixou o anúncio muito mais claro agora. Ficou assim: procura-se lobo de verdade, bicho mesmo, que não saiba ler, nem seja personagem de história. Se você sabe onde tem, nos avise e será recompensado. Pode até vir fazer parte da nossa equipe. Estamos querendo filmar um documentário sobre lobos para a televisão. Mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual é o seu ambiente, que riscos correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais, para que não corram o risco de extinção. Cartas para a portaria desse jornal. Então, era desse tipo de lobo que eles estavam precisando. E assim, eles poderiam percorrer o mundo para conhecer todos os lobos. Olha só que legal aqui, aparece no finalzinho do livro, onde esses lobos ficam, né? Onde eles vivem, e todos eles correndo risco de extinção. Aí o documentário vai poder falar de tudo isso. E aí, leitor, agora, considerando todos esses lobos, eu te convido a participar desse momento. Fala aí, qual é o seu lobo favorito? Tenho certeza que você tem um lobo favorito, né? E também te lanço um desafio. Que tal você saber um pouquinho mais sobre os lobos? Dá uma pesquisadinha para saber qual lobo que tem em que lugar. Aqui no Brasil a gente tem, né? Tem o lobo-guará. Então, para saber mais sobre os lobos, dá uma pesquisadinha e continue abrindo as asas da imaginação. Seja livre para voar e a gente se encontra na próxima história. Então, até lá!